Bom, Renegado, podcast aqui, e é isso mesmo que você viu no título. O mundo espiritual é mais real do que você imagina, e eu falo isso com convicção, eu tenho certeza disso. Isso aqui não é pra convencer ninguém, nossa, tô querendo convencer as pessoas aqui, nossa, tô querendo converter elas, que não sei o quê. Não, cara, isso aqui é só um aviso que eu tô fazendo. Cada um segue sua vida, acredita no que quiser, só não reclama das consequências depois, né? Só que é o seguinte, cara. Eu tenho plena convicção, como disse antes, que o mundo espiritual existe, que entidades existem. Vocês podem achar que isso é loucura minha, que isso é sei lá o quê, mas essa é a verdade. Vocês podem espernear, falar não sei o quê, não sei o quê, mas é assim que acontece, cara. Bom, hoje eu acordei e fiz alguns posts na comunidade falando que eu tô sofrendo alguns ataques espirituais. Só que eu não quero entrar muito nesse assunto agora, porque eu quero focar em coisas mais importantes, né? Uma coisa que eu percebo é o seguinte, cara. As pessoas não são crentes, cristãs de fato. Elas só dizem que acreditam em Deus, cara. É o famoso cristão do BGE. E por que eu falo isso? Porque é o seguinte, cara. A maioria das pessoas, elas só acreditam em Deus, cara. Elas não acreditam em demônios, em entidades e coisas desse tipo. No máximo, ela acredita, sei lá, em Deus, em anjos, no diabo. Só isso. Mas ela não acredita que demônios podem, como posso falar, interferir na nossa vida, de certa forma. Elas não acreditam nisso, cara. Essa é a questão. Então a maioria das pessoas são céticas no quesito do mundo espiritual. Elas se dizem crentes. Ah, eu acredito em Deus. Ai, não sei o quê. Só que no fundo, cara, não acredita não. Essa é real. Elas não têm convicção do que de fato pensam. Eu não falo isso da boca para fora. É. Os meus próprios familiares é só assim, cara. Por exemplo, se você for falar pra minha mãe sobre Deus, não sei o quê, ela vai falar, ah, sim, muito bom, não sei o quê, não sei o quê. Só que eu lembro, certo dia, que ela tava falando que não acredita no diabo, que não acredita em demônio, não sei o quê. Cara, é o seguinte, cara. Se existe o bem, também existe o mal, cara. Porque o mundo é assim. Então, se você nega um desses lados, você está negando Deus. Porque pro plano de Deus se concretizar completamente, o mal precisa existir. Por quê? Por conta do arbítrio, né, cara? A gente não tem livre-arbítrio de fato, mas a gente tem arbítrio. Então, depois eu explico essa questão do livre-arbítrio em vídeo futuro, né? Mas a questão importante aqui é o seguinte, cara. Você acreditar que só existe o lado bom só mostra que você é ignorante, cara. Só isso. Nessa questão. Olha o tanto de coisa que acontece no mundo. Tem essa coisa lá do Jeffrey Epstein lá, né? Baal e um monte de coisa. Então se você nega esse lado e só acredita no lado bom, em anjo, em Deus, que não sei o que, cara. Você só tá sendo ignorante. Simples. Então essa é a questão que eu queria falar sobre as pessoas não acreditarem em Deus, de fato. Elas acreditam em Deus imaginário da cabeça delas. Elas criam um Deus que só dá bênção para a pessoa, que não sei o quê. É um Deus que essa busca para pedir algo, etc. É para pedir bênção, para pedir dinheiro, para pedir cura, que não sei o quê. Mas quando esse mesmo Deus fala para as pessoas negarem a própria carne, quando esse mesmo Deus fala para negar tudo de ruim que tem no mundo, aí não, aí elas não querem isso, né? Então, a maioria das pessoas não acreditam em Deus de fato, cara. Essa é a questão. Eu sempre tive uma obsessão pelo mundo espiritual, né? Eu já disse isso no meu vídeo sobre a importância do autoconhecimento, né? Da inteligência interpessoal. Eu falei nesse vídeo que eu sempre tive
um desejo por saber mais sobre essa questão, né? Sobre o mundo espiritual, sobre a metafísica e etc. Então isso sempre foi algo interno meu. Tanto que desde criança, quando eu descobri a plataforma do YouTube, eu sempre assistia vídeos de creepypasta, vídeo de terror, etc. Não é que, nossa, eu sou fascinado por terror, etc. É mais porque esses vídeos exploravam essa questão mais espiritual, né? E o engraçado é que foi a partir desses vídeos que eu comecei a realmente despertar, porque se vocês não sabem, era muito comum antigamente, lá por 2015, 2014, etc., 2013, por aí, canais conspiracionistas também serem canais de terror. Então, no mesmo canal, tinha vídeo falando sobre o plano global, né? Illuminati, famílias sionistas, né? Rockefeller, Rothschild, etc. Só que no mesmo canal também tinha creepypasta, também tinha vídeos de terror, vídeos de aparição, etc. Então, querendo ou não, esse meu fascínio por terror fez eu despertar muito cedo pro mundo sobre essas questões que eu falo nos meus vídeos, né? Porque eu nunca me senti pertencente a um lugar ou a um grupo de pessoas, cara. Eu sempre fui uma pessoa divergente, né? Disruptiva. É só você ver a comunidade masculinista. Muitos acham que eu faço parte da comunidade masculinista, da comunidade Red Pill, etc. Mas se você for analisar mesmo, enquanto os caras estão falando de shed, de traição, que não sei o quê, ai, a mulher ficou com vários na noite, que não sei o quê, a mulher reclamando que o homem não chega mais, que não sei o quê. Enquanto os caras estão fazendo esse tipo de conteúdo, eu tô fazendo conteúdo de mundo espiritual, tô fazendo conteúdo sobre Bíblia, sobre coisas mais além, né? Então, mesmo dentro de um nicho, entre aspas, eu não faço parte desse nicho, porque os temas que eu abordo são muito diferentes, cara. E exatamente por isso que talvez meu canal não cresça, né? Mas enfim. Eu vejo muitas pessoas, tipo o Dir, falando assim: ah, você tem uma vida só, que não sei o quê. Aproveita, que não sei o quê. Cara, você tá sendo ignorante, cara. Engraçado é que o Dir, ele fala, né, que ele acredita em Deus, que ele leu a Bíblia, que leu Provérbios, Eclesiastes, no momento da vida dele, que não sei o quê. Mas, engraçado é que ele não entende que parece que ele não acredita no mundo espiritual, na segunda vida que vai vir, né? Ele não acredita também no Apocalipse, etc. Então, mesmo ele dizendo que acredita em Deus, ele não acredita nessas outras coisas. Então, é a mesma síndrome que eu falei antes, das pessoas que falam que acreditam em Deus, que não sei o quê, só que elas não acreditam com profundidade. Não, cara. Elas pensam em um Deus na cabeça delas e elas vão lá e seguem isso. Então é o mesmo caso com Deer. E tudo bem, você pode acreditar que você tem uma vida só, que não sei o quê. E de fato, pro ímpio, realmente, só tem uma vida só. Só tem essa vida terrena. Se o ímpio, ele não quer se arrepender, ele não quer seguir a Cristo, não sei o quê. Realmente, a única vida que ele vai ter é essa vida aqui. Essa vida aqui é passageira, que dura pouco tempo, cheia de desgraça acontecendo, etc. E ele não vai ter direito de aproveitar uma pós-vida, uma outra vida que vai vir, muito mais elevada espiritualmente, com muito mais prazer, que não vai ter mais morte, sofrimento, choro, raiva, etc. Então você percebe como que a ignorância cega as pessoas? Porque elas só conseguem enxergar o material, o físico, o agora. Elas não conseguem enxergar o além. Isso a própria Bíblia fala, que os olhos espirituais só abrem quando você realmente aceita Cristo, né? Messias. Então, sei lá, eu acho triste, porque a pessoa vai viver essa vida aqui,
vai ter pequenos prazeres, só que no fim ela vai envelhecer, vai ficar velha, vai perder a beleza que ela tinha, vai perder o shape, né, que ela tinha. Como o próprio Dier dá ênfase, né? Ele dá muita ênfase nessa questão da estética, não sei o quê. Só que ele vai envelhecer, talvez ele fique calvo. E as mulheres que um dia ele pode ter pegado, não vão olhar mais na cara dele. Simples assim. Então, sei lá, 20 anos, 15 anos de prazer, do auge da luxúria, do auge da putaria, etc. Do hedonismo. Só que depois disso, acabou. Ele fica algo vazio. E essas pessoas não conseguem conceber a ideia de que existe algo muito mais além e algo muito melhor para elas em uma vida vindoura. Então essa é a questão. Mas enfim, isso aqui não é pra desmerecer o Deer, não sei o quê. Não, esse daqui é só um aviso só. Você pode seguir a sua vida como você quiser. Só que quando o dia do julgamento final chegar, não adianta reclamar. Não adianta falar assim, ai, nossa, ninguém me avisou que não sei o quê. Ai, nossa, ninguém falou pra mim que não sei o quê. E eu vou estar lá assistindo de camarote pessoas sendo jogadas pro lago de fogo. Eu não falo isso como forma sádica, que não sei o quê, não, cara. Isso daqui é só um aviso. Eu não quero que o Deer sofra, eu não quero que o Deer, sei lá, aconteça tudo de ruim na vida dele. Não, cara. Pelo contrário. Eu só queria que ele entendesse isso e realmente compreendesse de forma mais profunda o que de fato é a vida, o que de fato estamos fazendo aqui. Mas enfim, né? Acho que já prolonguei muito esse assunto aí, né? Mas é o seguinte, cara. Agora falando sobre o que aconteceu hoje, bom, eu fiz os posts agora há pouco falando sobre os sonhos que eu tive, né? Quer dizer, o sonho que eu tive. Inclusive foi isso que me fez ter inspiração para gravar esse vídeo aqui. E no final do vídeo eu conto mais esse sonho, né? Mas uma coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, cara. Eu falei na aba comunidade o seguinte, do porquê que certas entidades fazem isso comigo. E não só comigo, com outras pessoas, cara. O que elas ganham com isso? O que elas ganham atormentando pessoas de graça, assim, né? E pode ter muitas respostas, né? Sei lá, eles podem fazer isso pra atormentar mesmo, porque, sei lá, eles sabem que a existência deles está condenada já, não tem mais salvação, então eles fazem isso pra meio que se aliviar, etc. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, cara. Eu acho que tem três possibilidades do porquê aconteceu isso comigo. A primeira é o seguinte, cara. Eu tava pensando nisso agora. Talvez isso seja uma consequência dos pecados que eu cometi anteriormente, né? Porque, querendo ou não, todo pecado, por menor que seja, tem consequências. Então, talvez isso seja só, digamos assim, um karma entre aspas, né? Não é esse o conceito certo, mas só uma forma de falar. Então, talvez isso só seja uma consequência dos meus erros anteriores, né? Com Deus. Também tem a segunda possibilidade, que é o seguinte, cara. Talvez isso seja uma forma do Criador, né? Do Altíssimo, tentar me fazer aproximar mais dele. Aí você pode dizer assim, nossa, mas como assim? Porque tudo que provém do Espírito de Deus é algo que traz paz, é algo bom, não sei o quê. Sim, de fato. Mas também, na própria Bíblia, tem a história de Jó. E na história de Jó, o próprio Deus permite que o diabo, né? Satanás, tente Jó, destrua a vida de Jó, em vários sentidos, até o ponto que a própria mulher dele fala pra ele amaldiçoar Deus, que não sei o quê. Então, na minha interpretação, isso também pode ser uma forma de Deus fazer eu me aproximar dele, porque não faz sentido, cara. Porque, aqui, ó, é o seguinte, não faz sentido demônios me atormentarem um sonho como uma forma de me desviar de Deus. Porque a maioria das ações que os demônios fazem é pra fazer
as pessoas desviarem do caminho de Deus. Só que isso, nesse contexto, não faz sentido. Por quê? Porque isso só gera o efeito contrário. Eu vendo esse tipo de sonho acontecer comigo, só faz eu ter mais vontade de me aproximar de Deus para que esse tipo de sonho possa parar. Então, não faz sentido demônios fazerem isso para me desviar, cara. Não faz sentido. Essa é a questão. Então, talvez Deus possa estar usando esse tipo de sonho, esse tipo de entidade, para benefício dele mesmo. Para benefício dele próprio comigo, né? Entre aspas, digamos assim. E a terceira possibilidade é o seguinte, cara. Demônios também tem muito isso na literatura, né? Em alguns estudos esotéricos, etc., de pessoas que têm ligação ou tentam fazer ligação com esse tipo de entidades, que talvez, provavelmente, essas entidades também se alimentam de emoções humanas. Das pode estar pensando assim, tá, mas como assim? Por exemplo, uma pessoa sente medo dessa entidade, se alimenta disso. Ou sei lá, a pessoa sente raiva, sente inveja, sente, sei lá, o que mais? Tristeza. Então, demônios se alimentam de sentimentos negativos, humanos, sentimentos de baixa frequência. E o porquê disso? Porque sentimentos de baixa frequência, que se tem anteriormente, né, raiva, ódio, inveja, são sentimentos que fazem alusão a algo caído, algo que não foi feito para ser assim. E os demônios são exatamente isso. O que são demônios? São anjos caídos. Então, os demônios não eram para ser assim em princípio, né? Mas eles escolheram isso, né? E os sentimentos de alta frequência, tipo assim, iluminação, felicidade, gratidão, caridade, são sentimentos que fazem alusão a Deus, né? Algo transcendental, algo elevado. Então, meio que, talvez, né? Isso daqui é uma teoria minha. Isso daqui é uma questão que eu penso. Talvez eles tenham, digo assim, repulsa, aversão a esses sentimentos mais elevados. Por conta dessa questão de Deus, né? De remeter a algo divino. Então, são essas as três possibilidades que eu imagino, né? Sobre a questão dos sonhos que eu tô tendo ultimamente. Eu até pensei que poderia ser a macumba que eu vi na viagem, né? Porque, para quem não sabe, eu postei na aba comunidade fotos de uma cachoeira lá, né? Que eu fui no lugar que eu tava viajando, né? E no mato, né? Do lado dessa cachoeira tinha uma macumba. Daí eu tirei uma foto e zoei lá, né? No meu post. Eu não chutei nada, eu não chutei a macumba, etc. Não porque eu sinto medo, nossa, eu sinto medinho aqui das entidades da macumba, que não sei o que, nossa, Exu, eu sinto medo dele, que não sei o que. Não, cara. Um demônio a menos, um demônio a mais, atormentando a minha vida, não faz diferença, cara. Mas a questão é o seguinte, cara. Eu até pensei que por ter feito isso, talvez isso tenha, digamos assim, ajudado a eu ter esse tipo de sonho, né? Malignos. Só que eu pensei melhor, cara, e não faz sentido, porque depois que eu passei na macumba lá e voltei pra casa, eu dormi de boa, cara. Vários dias de viagem, eu dormi de boa, cara. Eu não tive esse tipo de sonhos aí. Então, na minha cabeça, o que faz sentido são aquelas três possibilidades que eu falei aí no início, né? Mas é isso. Eu acho que eu falei tudo o que deveria falar. E esse é o recado que eu tinha pra dar, cara. Você pode acreditar que a gente só tem esse mundo material aqui, físico. A gente só tem esse reino caído aqui. Tudo bem, cara. Você pode acreditar nisso. Beleza? Só que não significa que você é sábio ou que você realmente acredita numa verdade. Porque não acredita, cara. Simples assim. Mas enfim, cada um segue sua vida. Só não vem espernear depois, reclamar com Deus no dia do juízo final, falando que
ninguém te avisou, que não sei o quê, que você era ateu, que você era agnóstico, né? Porque, além do ateísmo, tem essa questão da gnose, né? Ah, Deus é o mal, que não sei o quê, ele quer o nosso mal. Então, além da burrice de ser ateu, também tem a burrice, acho que é ainda pior, de ser gnóstico. Mas enfim, né? Isso daí é assunto para outro vídeo. Mas é isso, falou. Bom, eu finalizei o vídeo, mas esqueci de contar o relato, né? Do sonho que eu tive e eu prometi falar, né? Então, vou falar agora. É o seguinte: o sonho que eu tive hoje vai começar assim. Vou direto para a parte realmente importante. No sonho, ficavam repetindo para mim não me perder no prazer, no vazio, sem sentido da vida. Mais pra frente, no sonho, eu me senti no corpo de uma menina, acordando no meio do que seria a família dela. Só que, porém, é que quando eu acordei, eu senti meu corpo paralisado. Eu estava cantando de forma inconsciente uma música macabra que eu vejo sendo tocada direto em vídeos envolvendo morte, crimes e esse tipo de coisa. As pessoas da família em volta começaram a repetir como isso é bizarro e macabro. Enquanto eu sentia o corpo da garota sem poder me mexer. Então esse foi o sonho que eu tive. Tirando isso, teve mais coisas que aconteceram no sonho, né? Mas o principal, o importante é isso mesmo. E esse sonho fortalece muito do que eu tinha falado antes, né? Da segunda possibilidade. Que é o quê? Que é que o próprio Deus tem usado esse sonho para falar comigo. Porque você percebe que eles falam que para eu não me perder no prazer e no vazio da vida. Então, não faz sentido demônios falarem isso para mim. Porque essa frase, esse conselho, é um conselho que bate direto com o que a Bíblia fala, né? Com o que Deus tenta falar pra gente. Então, esse sonho confirma muito a minha tese de que talvez possa ser o próprio Criador falando comigo através de sonho, tentando fazer que eu me aproxime mais dele, né? Eu vi gente falando que talvez seja coisa da minha cabeça, não sei o quê. Cara, quando é algo realmente espiritual, eu sinto as coisas. Que foi o que aconteceu aqui. Agora, quando é algo bobinho, não sei o quê, e quando é só um pesadelo fútil, não sei o quê, eu não sinto nada. Mas quando é algo espiritual, eu realmente sinto que aquilo é de fato algo que alguém tá querendo comunicar comigo, né? Então, não. Eu não acho que é coisa da minha cabeça, eu acho que realmente é uma coisa espiritual. Mas é igual eu falei antes. Não é, não é demônios em si. Eu acho que acredito que é o próprio Deus falando comigo. Ou também pode ser as consequências do meu pecado. E se você for parar pra pensar, essas duas coisas, essas duas teses, se conectam, porque pode ser que eu tenha pecado, né? Quer dizer, que seja a consequência do meu pecado anteriormente, e Deus esteja falando pra mim para eu não me perder no prazer da vida. Ou seja, para eu não me perder no meu pecado, né? Então pode ser isso. Faz bastante sentido se você for parar pra pensar. Então é isso que eu queria falar. De certa forma, esse sonho foi bom pra mim porque me fez ter inspiração pra gravar esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, eu acho que é um dos mais importantes do meu canal porque trata dessa questão da vida ser uma só, que não sei o quê, de você aproveitar só aqui, que não sei o quê, sendo que não. Tem uma outra vida chegando. Você pode achar que isso é futilidade, que isso é mentira, que não sei o quê, mas é verdade. Eu só tô tentando alertar as pessoas aqui. Mas se vocês quiserem escolher o caminho da morte, do prazer imediato, e você perder um mundo incrível pela frente, só porque, sei lá, você quer ficar pegando mulherzinha aí, você quer ficar na putaria aí, não sei o quê, beleza. Você vai ser jogado no água de fogo, mas pelo menos você vai ter, digo assim, não uma morte pacífica, né? Porque não vai ser pacífica, mas você vai ter uma morte justa e você não vai mais existir, simples assim. Ah, renegado, mas é questão do inferno, do castigo infinito, né? Que falam que
o inferno vai ser pra frente, né? É pra eternidade. Bom, isso daí é outra questão que eu preciso abordar em outro vídeo que as pessoas interpretam de uma forma totalmente errada. Mas isso vai levar tempo, né? Preciso organizar mais para fazer esse vídeo, porque é um assunto bem importante de se falar, que é a questão do castigo divino, né? Do castigo infinito, né? Que muitos falam que vai ter gente queimando eternamente no inferno. Sendo que isso daí nunca foi realmente confirmado pela Bíblia. Mas enfim, né? Bom, era isso que eu queria falar. E é isso, falou.